E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Olha o que está escrito, olha, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Amém? Vou ler mais uma vez. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Eu leio agora o verso 13 e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Você crê nisso? Então você que crê, põe a Bíblia sobre o teu assento e vamos usar as mãos para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Então, aplauda com toda a tua força e abra a tua boca e diga: glória a teu nome, Senhor. Isso, aplaude e glorifique a palavra de Deus agora. Abre a sua boca e diga: glória, glória a teu nome. Vai dizendo: Senhor, derrama o teu Espírito sobre a minha vida para fazer a diferença. Então peça para Deus agora: Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser ministrada agora e nós queremos ouvir a tua voz. Então vem o Senhor com teu Espírito Santo, envia a tua palavra e nos faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Veja só, Deus está precisando de um novo rei para a nação de Israel, de um substituto, porque Saul desagradou a Deus. Você conhece a história. O Saul totalmente desviado, não obedeceu à voz do Senhor, fez o que parecia correto a ele, não se importou com a opinião de Deus e meteu os pés pelas mãos e acabou tornando-se um endemoniado. No capítulo 16, no versículo 14, mostra que um espírito do Senhor se retira dele e um espírito maligno se apodera de Saul e começa a atormentá-lo e tira a paz de Saul completamente. Saul é um servo de Deus, é um rei escolhido por Deus, mas endemoniado, rejeitado por Deus. E Samuel gostava muito, muito do Saul. Samuel, nossa, tinha um carinho especial por Saul ser o primeiro rei de Israel. Mas apesar de Samuel ter um carinho, um aprecio muito especial, um apego pelo Saul, Deus disse: por quê? Porque, Samuel, você ainda tem dó. Olha o termo que Deus usa: porque ainda tu tem dó de Saul, havendo eu rejeitado. Eu já o rejeitei. E há uma discrepância muito grande entre Davi e Saul, uma diferença muito grande, até na hora de ungí-los. Quando Deus separa Saul, Deus vai ungir Saul com a botija de azeite. Davi é diferente, Deus vai ungir já Davi com um azeite que está dentro de um chifre de um animal. Veja só a diferença de um para o outro. Vamos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Olha só, um foi ungido com um vaso de azeite e o outro vai ser ungido com um chifre de um animal. Deus já está indicando que um é diferente do outro realmente. Até na forma de unção que Deus vai derramar sobre um é diferente do outro. Olha só, 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, grife isso, um vaso de azeite, de barro, frágil e fácil de ser quebrado. A unção que Saul vai receber é através de um vaso, indicando a fragilidade da unção. A fragilidade da unção que Saul vai receber. Olha só,
e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Olha agora no capítulo 16, verso 1, a diferença de unção. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite. Este vaso aqui, a tradução aqui não é vaso, é chifre, é com chifre. Olha só, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, para que dentre os seus filhos me tem provido de o quê? De um rei. Toma agora, toma o azeite, o vaso de azeite, toma com chifre, enche ele de azeite e vai até a casa de Jessé. Veja aqui comigo no capítulo de número 16, ainda do versículo 2, olha só. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor, e convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel como dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disse: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele Jessé e os seus filhos, e o convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel pega o chifre de carneiro e enche de azeite e vai até a casa de Jessé, Deus já havia rejeitado Saul, mostrando a fragilidade de Saul. A tradução de 1 Samuel capítulo 10 e 1 Samuel capítulo 16, em 1 Samuel 10, verso 1, a tradução é vaso de barro, e a tradução em hebraico no capítulo 16 é chifre de carneiro, aonde se colocava o azeite da santa unção. Então veja que a unção de um é diferente da do outro, mostrando a fragilidade do ministério, da unção que Saul vai receber, e a diferença de unção que Davi vai receber, porque o ministério de Davi vai ser diferenciado. Ele vai receber uma unção diferenciada, e Davi nem sabe disso ainda. Davi nem sabe o que vai acontecer. Porém, quando Samuel chega na casa de Jessé, e ele entra e ele vê Eliabe, ele diz: está aí o escolhido de Deus, um homem bonito, formoso, belo, pronto para ser rei, era o primogênito. Aí Deus disse a Samuel: não é, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o interior do coração do homem, eu vejo o interior dele, não é esse. E aí mandou trazer Abinadab, o segundo. Aí olhou para Abinadab e Deus disse: também não é esse que eu tenho escolhido. Trouxe o terceiro, Simei. Quando olhou para Simei, disse: também não é esse que eu tenho escolhido. E fez passar mais outros 4, até chegar ao penúltimo deles. E Deus disse: não tenho escolhido nenhum desses. Aí Samuel, intrigado com aquilo, Samuel chega e diz: ué, não tem mais nenhum garoto, não tem mais ninguém? Aí Jessé diz: olha, tem um pastor de ovelhas, está lá no campo, está cuidando das ovelhas. Mas por que não está aqui? Ah, não, porque é um filho que eu tenho, que ele simplesmente cuida das ovelhas, ele simplesmente se preocupa com isso, e ele não é tão especial como os demais. Então manda chamar o garoto, que ninguém vai se assentar à roda da mesa até ele chegar. Davi tinha 17 anos de idade. Chama ele, traga ele até aqui, para que eu possa vê-lo quem é. E aí Jessé recebe a ordem de Samuel, e aí manda trazer o garoto. E quando o garoto chega, ele é ruivo, é diferenciado até no aspecto dos outros demais irmãos. Os outros irmãos são alto, bonito, belo. Ele é ruivo, ele é até bonito de semblante, ele é formoso, mas ele é ruivo, cabelo avermelhado, ele é meio ruivo, meio totalmente diferenciado dos outros irmãos. E aí quando Davi chega diante de Samuel, quando Samuel olha, Deus disse: está aí
a quem eu escolhi, unge ele na presença de todos os seus irmãos. Veja aqui no capítulo de número 16, olha só, capítulo 16, versículo de número 13. Então Samuel, vamos ler o verso 12 também. Então mandou buscar, em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite. Aqui vaso você circula e coloca chifre, a tradução é chifre, em hebraico a tradução aparece aqui como chifre, não como vaso, só para distinguir a palavra vaso, mas o texto hebreu está escrito chifre. Na Torá e no Taná não aparece a palavra vaso, aparece a palavra chifre. Então tomou o chifre e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então olha só, amados, a partir deste momento Davi recebe a unção para fazer a diferença na sua vida, que vai mudar a vida dele. E essa unção que Samuel derrama sobre ele é o óleo da santa unção, que está lá no livro do Êxodo, que só era usado para ungir sacerdotes e profetas. Veja lá comigo no livro do Êxodo, que este óleo que é derramado sobre a cabeça do Davi, que é o óleo da santa unção, lá no livro do Êxodo, capítulo de número 30, verso 30 também. Esse azeite só era usado para ser derramado para consagrar os utensílios do templo, e não somente para consagrar os utensílios do templo, mas para consagrar os sacerdotes do Senhor e os levitas. Olha só, Êxodo capítulo de número 30, verso 30: também ungirás a Arão e aos seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Olha só, não se ungirá com ele a carne do homem, nem farás outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. Esse azeite nenhum homem poderia usar. Esse azeite só era usado para ungir os filhos de Arão, o ministério sacerdotal, e usado para ungir os utensílios da casa de Deus. Não era usado para outra coisa. Deus agora chega para Samuel, que é sacerdote, que é juiz e que é o profeta da nação, e diz: pega o óleo da santa unção que tu administra, coloca num chifre de carneiro, vai até Belém, na casa de Jessé, lá tu vai me ungir um homem para ser rei sobre a herdade minha, sobre a casa de Israel, e este rei eu já tenho separado. Então quando Davi vem diante de Samuel, Davi vai receber uma unção que até aquele momento ninguém havia recebido. Nenhum homem na terra havia recebido óleo sobre a cabeça como os da casa de Levi, que era Arão e os seus filhos. Aquele óleo que vai ser derramado sobre a cabeça do Davi só era usado para os levitas e sacerdotes da casa de Deus. Então preste atenção, que Davi já vai ser chamado para fazer a diferença na hora da unção, porque a ordem de Deus aqui no capítulo 30, olha só que o Senhor disse no capítulo 30, no versículo de número 32: não se ungirás com ele a carne do homem. Tu não vai derramar esse azeite, Arão, sobre nenhum homem sobre a terra. Esse óleo da santa unção só será usado para consagrar os teus filhos, para que administrem o sacerdócio, porque a tribo de Levi era uma tribo diferenciada, era a única que não recebeu herança e era a única que tinha a oportunidade de se apresentar diante de Deus. Ninguém dentre o povo podia se aproximar do Senhor. Para você ter noção do que eu estou te dizendo, é como se, por exemplo, você não teria acesso dessa porta de vidro para dentro.
E você não poderia dizer que era abençoado, a não ser se eu te abençoasse. Como assim, pastor? Porque eram os sacerdotes que abençoavam o povo. Veja aqui em Números capítulo 6. Por isso que Davi vai receber uma unção diferenciada, que vai fazer toda a diferença na vida dele. Olha só em Números capítulo 6, quando Deus dá ordem a Arão para abençoar os filhos de Israel. Os filhos de Israel vão ser abençoados através de Arão, porque Arão tem uma unção diferenciada. A unção de Deus foi derramada sobre o sacerdócio, e é o sacerdote que tem poder para abençoar. Olha só, livro de Números capítulo 6, verso 22, diz assim: falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e aos seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Diz a Arão que é ele que vai abençoar o povo. O povo só vai ser abençoado com a minha bênção se Arão e os seus filhos estender as mãos e abençoá-lo, porque Arão tem o óleo santo da unção sobre a vida dele. Arão e os seus filhos têm óleo sobre a cabeça, e somente eles que poderão abençoar o povo. Mas ninguém dentre o povo poderá abençoar o povo. Ninguém poderia dizer um para o outro: eu te abençoo. Não, quem tinha o direito de abençoar? Somente aqueles que tinham o santo óleo da unção sobre a cabeça, que era o ministério dos sacerdotes. Então o povo que queria ser abençoado deveria vir ao tabernáculo, apresentar o sacrifício a Deus, e após apresentar o sacrifício a Deus, Arão estendia as mãos e dizia: o Senhor Deus te abençoe e te guarde, o Senhor Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, o Senhor Deus tenha misericórdia de ti, e o Senhor Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a prosperidade que você precisa. Então o sacerdote abençoava o povo, não era o povo que auto se abençoava. O povo não poderia dizer: vou botar a mão na minha cabeça e vou me abençoar. O povo não poderia dizer: eu me abençoo. Não, porque quem tinha legitimidade para abençoar era aquele que recebia o óleo fresco da santa unção sobre a cabeça. Somente os sacerdotes e levitas. E Deus disse: mas nenhum outro homem terá contato com isso. Não ungirás a carne de homem algum com este óleo. Guarde ele, que só é usado para a tua linhagem. Só vocês têm a bênção. Vocês são diferenciados. Vocês são diferente do povo. Vocês são sacerdotes e levitas. Vocês não são igual à nação. A nação será abençoada quando vocês abençoar. E quando eles forem abençoados, eles virão aqui e vão vir me agradecer pelas bênçãos que receberam. Então olha só, Davi, quando está diante de Samuel, Davi está diante do sacerdote, Davi está diante do juiz de Israel, e Davi está diante do profeta de Israel, porque naqueles dias a casa de Levi, do sacerdote Eli já havia sido rejeitada por Deus. Os filhos de Eli já tinham sido mortos, já tinham totalmente morridos, e todos eles já tinham saído da presença de Deus. A arca do Senhor já estava longe da presença do Senhor, a casa de Eli já havia sido totalmente devastada. Agora Samuel, ele exerce o ministério triplo: sacerdote, profeta e juiz da nação. E Deus chega para a autoridade máxima da nação. Por isso que os anciões, quando viu Samuel, disse: a tua vinda aqui é de paz? Você está vindo trazer paz? Porque é a autoridade máxima, é o sacerdote, profeta e juiz em uma única pessoa. É como se naquele dia chegasse em Belém um profeta, um juiz e o sacerdote, o poder religioso, o poder executivo e o legislativo, chegando ali em Belém. Misericórdia, para que tudo isso numa aldeia tão pequena? Para que tudo isso? O que Deus vai nos fazer com esse tão pouca gente aqui? Essa aldeia é pequena demais, mas o que Deus vai fazer aqui? Mandar um homem tão importante como Samuel neste lugar. Para que Deus vai mandar Samuel aqui? Ele é o juiz da nação, ele é o primeiro-ministro da nação, ele é o sacerdote da nação, é ele que intercede pelo povo diante de Deus, e ele é o porta-voz direto de Deus. O que esse homem veio fazer aqui? Está todo mundo com medo, está todo mundo estremecendo de medo por causa da presença de Samuel. Mas Samuel estava ali com o óleo santo da unção, que Deus disse: enche o vaso de azeite.
enche o chifre de azeite, porque o que eu vou fazer na casa de Jessé e o que eu vou fazer em Belém não é algo que vai passar. Quando eu ungir aquele que eu escolhi lá na casa de Jessé, vai fazer a diferença por gerações. Não é uma unção comum. Nunca Deus abriu exceção. Até Davi, nenhum homem foi ungido. Nenhum homem havia recebido o óleo santo da unção sobre a sua cabeça, só os descendentes de Arão e agora Samuel, que havia recebido de Eli, porque é Samuel que agora que é o líder do sacerdócio. Olha só, quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça do Davi, imediatamente o Espírito do Senhor se apoderou do Davi. E a partir daquele dia em diante, você conhece a história. E eu quero ler agora, para nós orarmos, o que aconteceu no Salmo 89. Olha só, depois daquela unção, olha os direitos que Davi teve para fazer a diferença na terra. Olha o privilégio de ter o óleo santo da unção sobre a cabeça. Olha o Salmo 89. A partir do versículo de número 19, vamos fazer uma leitura longa, mas você preste atenção nesse Salmo 89, porque Deus vai dizer: olha, eu escolhi a Davi, separei para ele fazer a diferença na terra. Salmo 89, verso de número 19. Então em visão falaste ao teu santo e disseste: socorri um que é esforçado e exaltei a um eleito do povo. Deus disse: tinha muita gente, mas tinha um que fazia a diferença, era esforçado, não era preguiçoso, não andava com braços cruzados. Socorri um que é esforçado. Davi recebeu uma beneficência de Deus para fazer a diferença. Vai receber pela primeira vez um homem na comum, que não é da tribo de Levi, vai receber o óleo da santa unção sobre a cabeça, porque Deus o socorreu. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Com o óleo santo da unção eu ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Ele vai fazer a diferença na terra. Com o óleo que eu estou ungindo ele não vai ser qualquer um, ele vai ser diferenciado. E ele está só com 17 anos, hein? E ele vai se tornar rei aos 30 anos de idade. Vai passar ainda 13 anos no anonimato, vai passar 13 anos, mas Deus disse: eu já tenho fortalecido, a minha mão é sobre ele, o inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu, o próprio Deus dizendo: derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade, Deus está dizendo, não é do homem, é a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado, o seu poder. E eu porei a sua mão no mar e a sua mão direita nos rios. Ele governará da direita por todos os lados. E ele me invocará, dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Olha só, quem era primogênito? Abinadab. Abinadab era o filho primogênito, e Deus disse: porém eu darei o lugar de primogênito, faloei mais elevado do que os reis da terra, e a minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Não terá fim o poder de Davi. Deus vai dizendo: Davi, eu te ungi, esta unção sobre a tua vida vai fazer a diferença, porque eu socorri um que é esforçado, um que me serve, um que busca a minha face, um que verdadeiramente faz a diferença, não à vista dos homens, mas longe da vista dos homens, faz a diferença. Se você quer ser a diferença, a única forma é Deus derramar o óleo santo da unção sobre a tua vida.
Não é qualquer óleo. No Antigo Testamento, este óleo santo da unção era só sobre os levitas e o sacerdote. Depois foi derramado sobre os profetas e reis. Agora Deus também abre exceção para todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, porque quando você recebe a unção de Deus sobre a tua vida, essa unção te capacita de uma tal forma que não é a tua fidelidade, é a fidelidade de Deus operando através da sua vida para exaltar o poder de Deus. Deus está dizendo: Davi, tu vai fazer a diferença, o que ninguém fez e ninguém jamais fará. Eu exaltarei você acima dos reis da terra, e olha, a tua mão estará à direita sobre os rios, à esquerda no mar. Você vai governar de todos os lados e ninguém poderá subsistir. Você será um homem diferenciado nesse planeta. Você será uma pessoa diferente, porque eu te escolhi, eu te vi atrás das malhadas e eu achei a Davi um homem segundo o meu coração, e ele fará toda a minha vontade, ele cumprirá todo o meu querer, e por ele fazer a minha vontade, cumprir a minha palavra, então a minha bondade, a minha benignidade, a minha fidelidade não se apartará da casa de Davi. Enquanto existe céus, enquanto existe terra, a família do Davi, a descendência de Davi será bendita sobre a terra. E aí, para completar, veio o Senhor Jesus, que é da linhagem de Davi, é o Messias, filho de Davi, e todos os que estão em Jesus Cristo recebe o óleo do Espírito Santo. Esse aonde põe a mão, esse o que faz é diferente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida começa a ser diferenciada e não quebra. Não é uma coisa que hoje está indo e amanhã não vai. A casa de Davi teve erros, muito erro, teve muitas falhas. A casa de Davi adulterou, cometeu assassinato. Davi fez contagem do povo desobedecendo a Deus. Davi pecou, meu irmão. Mas Davi caiu? A casa de Davi foi destruída? Saul só errou uma vez, mas não tinha o óleo santo da unção sobre a cabeça dele. Tinha óleo de azeite. Pega a botija de azeite e unge a Saul. Davi foi algo que Deus disse: eu socorri um que é esforçado. Só faz a diferença a pessoa que é esforçada. Quem não é esforçado não faz diferença nenhuma. Davi era esforçado, era um homem diferente, era pequeno, mas era diferenciado. O que vai fazer você ser diferente dos demais, primeiramente, é o esforço que você faz. Deus, para fazer a diferença na vida de alguém, através da vida de alguém, a pessoa tem que ser muito esforçada. E o que muitas vezes falta para você é ser esforçado, sim ou não? Você nem se esforça para jejuar, não se esforça para orar, não se esforça para vir à igreja. Você vem mesmo quando dá, porque se aparecer qualquer um problema, você viria? Pastor, apareceu um problema, hoje não dá, eu vou depois. Olha só, como é que você quer ser a diferença se você não é esforçado? Olha o que está em Malaquias 3,18: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Salmo 45, verso 7: e ele ungiu com óleo de alegria mais do que os seus irmãos. Foi para fazer a diferença, porque era esforçado. Todos nós temos a mesma oportunidade agora, mas nem todos conseguem sobressair na vida, é ou não é? Porque poucos se esforçam. Não se esforça, esforçai-vos. Se você se esforçar, a coisa muda. Se você não se esforçar, a coisa vai voltar sempre para a estaca zero, como aconteceu com a casa de Saul. Foi, mas voltou para o zero. A de Davi não, foi. Teve dificuldades, mas permaneceu, porque era Deus que sustentou a casa de um esforçado. Se você quer que a coisa mantenha-se, se você quer que a coisa continue, seja uma pessoa esforçada. Se não for esforçado, nada dará certo na tua vida. Você simplesmente vai dizer: Deus, não sou teu servo, socorri um que é esforçado. Socorri alguém que é esforçado.
Você quer que Deus venha te socorrer para você fazer a diferença? Se esforce mais. Pastor, mas eu já tenho me esforçado. Se esforce mais ainda se você quer fazer a diferença. Porque você acha que está bom. Porque Eliabe, Abinadab e Simei já achava que estava no quê? Estou bem. Deus disse, só aparência, não tem esforço nenhum. Mas de 7, eu escolhi um que nem está à vista de ninguém, mas é muito esforçado, que faz a diferença. É esse, ungiu. Quando Deus derramou o azeite sobre a cabeça do Davi, imediatamente o Espírito Santo tomou o garoto. Meu irmão, com menos de 30 anos de idade, ele desafiou um gigante, destruiu o gigante, restabeleceu o reino. Com 40 anos de idade, ele escreve um salmo dizendo, já achando que está velho: fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência vir a mendigar o pão. Sempre tem, compadece-se e dá. Ou seja, Davi veio para fazer a diferença. Então se coloque de pé agora, por gentileza. No segundo livro do profeta Samuel, olha o que Deus disse. 2 Samuel capítulo 7. Deus disse assim, verso 15: mas a minha bondade, a minha benignidade não se apartará dele, enquanto ele viver e a casa dele existir, a minha bondade não se apartará da casa dele. Olha só, como o tirei de Saul, olha só Deus dizendo, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Deus está dizendo, eu tirei de Saul. Já que Saul não fazia diferença, era igual todo mundo, vou arrancar de Saul e vou dar para quem faz o quê? Deixa eu te dizer, se você não é esforçado, Deus vai tirar de você e vai dar para alguém que é mais esforçado do que você. Você pode ter certeza, se você não se esforçar, Deus vai dar para alguém que faz a diferença. Porque Deus não conta com pessoas que não se esforçam. Por isso que ele disse, aquele que tem, cuide-se para que não seja tomado de ti. Guarda a tua coroa para que não seja tirado de ti. Olha só, verso 16: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e teu trono será firme para sempre. Ele errou, mas Deus não destruiu o quê? O trono dele. Amados, ele cometeu um adultério, um homicídio, e Deus não acabou com o reino dele. Pastor, misericórdia, porque era um homem esforçado. Era um homem esforçado para buscar arrependimento, era esforçado para buscar a presença de Deus, era esforçado para a batalha. Na primeira vez que ele não se esforçou para ir fazer alguma coisa, ele caiu em pecado. Foi quando ele ficou no palácio, estava todo mundo na guerra e ele ficou passeando. Quando ele não se esforçou, foi quando ele perdeu a bênção sobre a sua casa. Não perdeu o reino, mas a bênção na casa ele perdeu. A casa dele virou um inferno do dia para a noite. O irmão estrupou a irmã, o filho dele, Absalão, começou a perseguir o próprio pai para matar, para usurpar o trono. Olha o que aconteceu com a casa de Davi. Davi teve que fugir. Por quê? A casa de Davi se tornou um inferno, porque no dia que ele não se esforçou, o problema aconteceu. Muitas vezes você não se esforça para estar nas guerras do Senhor, você não está lutando as guerras de Deus, você muitas vezes fraqueja, muitas vezes você desiste. Não, pastor, não dá. Olha você perdendo a batalha, olha você não fazendo a diferença, olha você sendo igual a todo mundo, e depois você quer falar da igreja A, da igreja B, você quer falar desse, quer falar daquele, mas você está fazendo a mesma coisa que os outros fazem. Não, você tem que ser a diferença, você tem que ser diferenciado. Então agora você vai orar e vai buscar a Deus. Então sai do teu lugar, vem até aqui à frente agora, que você vai buscar a Deus e vai pedir para Deus te dar força.